Obrigado. Primeiro, agradecer a Deus, né? Estar nesse lugar maravilhoso, numa temperatura amena, sem vento e sem chuva. Maravilhoso, deu perfeito. Então, primeiro, agradecer a Deus mesmo. Agradecer a Daikin por me dar essa oportunidade de representá-la. Esse ano nós estamos comemorando 100 anos de história. Vou passar um pouquinho daquilo que a gente tem. Vamos lá. Desculpa, mas eu estou meio perdido. O palco é grande e a audiência também. Se eu gosto do contato olho no olho, acho que isso é legal. A gente busca esse contato com vocês. E o que eu quero falar... Vou mudar para cá de novo. Parece que eu estou de palhaçada, né? O resumo é falar um pouco da Daikin no Brasil e no mundo, um panorama do mercado de ar-condicionado central no Brasil, que é importante a gente contextualizar, falar também o que está transformando neste mercado. O nosso mercado é um mercado muito ativo, que passa por transformação, eu diria, todo momento, de novos fabricantes, novos equipamentos, novos sistemas. E hoje nós temos essas 3 principais mudanças. Os fluidos refrigerantes, que continuam com uma meta de transição. A parte de eficiência energética muito bem introduzida pelo Marcelo. E a eletrificação e uso de bombas de calor, que é um dos motes para o setor predial e industrial para a redução da pegada de carbono. E, por final, falar do mercado em expansão, que é o mercado de data center. Pretendo não ser tão bom quanto o Alexandre, mas espero não ser tão ruim quanto a gente vê algumas coisas sendo ditas. E a palestra de Bitcoin, pelo amor de Deus. Perguntas e respostas. Vamos lá. A Daikin é uma empresa fundada em 1924, diversos produtos de inovação, foi o inventor do VRV, foi a primeira empresa que trabalhou com chillers com mancais magnéticos. Esse ano devemos chegar próximo de 30 bilhões de dólares de faturamento e temos mais de 100 mil funcionários no mundo. Então, eu sou dividido por 100 mil representando a empresa aqui nesse ano. No Brasil, o que a gente faz? A gente tem todos esses produtos, equipamento de ar-condicionado residencial, o VRV, a linha industrial e equipamentos para data center. Nós fabricamos, projetamos e desenvolvemos compressores. Nós somos um dos pioneiros na introdução de famílias de fluido refrigerante, junto com outros grandes fabricantes. R134A, R410 e R32 tem um dedo da Daikin. E a parte de filtros de ar, a empresa mais antiga de filtros de ar do mundo, que é a American Air Filter, é uma empresa do grupo Daikin. No Brasil, somos mais de 500 colaboradores, então vamos descer um nível abaixo. Então, eu sou um de 500, não mais um de 100 mil. Temos 3 centros de treinamento, um aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, depois apresentar a equipe que trabalha aqui no Rio de Janeiro, o Danilo, o Marquinho, a Júlia. Temos uma equipe bem legal aqui, então fica à vontade de me perguntar. Centro de treinamento é para capacitar parceiros, clientes, instaladores e mantenedores para bem usar o equipamento. O equipamento pode ser bom, mas se ele for mal instalado e mal operado, desculpa a palavra, ele vai ser um lixo. E não é isso que a gente quer com a nossa marca e com o produto que nos representa. Showroom próprio, e estamos aí com showrooms e parcerias com clientes em todo o Brasil. O que é o mercado de ar-condicionado? Ele está se recuperando pós-pandemia. Eu vou fazer a pergunta. Quem sabe qual foi a maior época do mercado brasileiro do ar-condicionado no Brasil? Responda no final da apresentação. A queda do mercado de package, que é o que a gente chama de produtos unitários, self-contained, rooftop e o splitão, é um mercado que vem caindo. O mercado de VRV é um mercado que vem crescendo constantemente. Quando eu entrei na Daikin em 2010, eram 5 mil TRs para o mercado de alto padrão, com 5 fabricantes. Vou dizer, hoje devemos ser uns 15 fabricantes, e é o mercado mais pujante no mercado brasileiro hoje, em termos de aplicação. E o mercado de água gelada, que são chillers, fan coils e AHUs, unidade de tratamento de ar, está se mantendo estável. O gráfico vai mostrar isso aí. 2019, pré-pandemia, somando isso que a gente chama de ar-condicionado central, aproximadamente 820 mil TRs. Este ano estamos chegando em 720 mil TRs. A projeção é que nós vamos passar um pouco o ano passado, mas ainda assim aquém daquilo que nós tínhamos antes. Na época do maior mercado, chegamos próximos a 1 milhão de TRs vendidas. Vão pensando o que aconteceu para trás no Brasil, que a gente teve um mercado tão grande.
Eu sou o cara do chiller, eu gosto, é o resfriador de líquido, eu tenho paixão pela tecnologia e eu acompanho o mercado por tipo de compressor e como esse compressor é controlado. Então, no ano passado, o mercado... Onde é o laser é aqui, né? Espera aí, estou ruim. Ih, foi mal, gente. O mercado maior no Brasil é dos chillers com condensação a ar. Por quê? São mais simples de instalar e mais baratos, mas nem sempre têm a maior eficiência. A divisão, no ano passado, o azulzinho é o chiller inverter, o vermelhinho é o chiller de velocidade fixa. Então, no ano passado, a maioria do nosso mercado, como nos anos anteriores, eram de velocidade fixa. Por quê? Porque brasileiro tem dois problemas, um que o Marcelo falou, alto imposto e alta taxa de juros. Então, o que a gente faz? Compra o Maiba, é o mais barato. Mas o mercado está mudando, porque clientes veem como preocupação o uso de equipamentos mais eficientes. Neste ano, espera aí, vou puxar para cá, espera aí. Olha a centrífuga. A centrífuga é a máquina do sonho do engenheiro do ar-condicionado. É a máquina mais moderna, mais eficiente. Esse ano, 80% das centrífugas estão com acionamento por inversor de frequência. Por quê? Porque, embora a energia tenha Mercado Livre, tenha Greenyellow, tenha outros, no Brasil a energia é cara. É errado quem fala que no Brasil que a energia é barata. Não é não. Concorda, Marcelo? Estou aí presente para você. Então, se a energia é cara, a gente tem que ter equipamento que consome pouca energia. E esse mercado está crescendo. O chiller Scroll, com condensação a ar, que é o pé de boi, a máquina mais barata do mercado, desculpa a palavra, pior que ele, só o splitão, tinha 99% de máquina sem ser inverter há 10 anos atrás. Nos últimos anos veio crescendo 5, 10, hoje já está acima de 20%. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar bem a nossa conta de energia. E tudo isso está ligado com uma coisa que a gente escutou, que o Marcelo falou, o ESG, a nossa responsabilidade como empresa com o meio ambiente, a governança e a sustentabilidade. Então, descarbonização, pegada de carbono, eficiência energética, tudo isso está ligado com aquilo que a gente faz. Vou passar rápido, porque o Marcelo já falou, neutralidade de carbono. Nós, como empresas, buscamos neutralizar as nossas emissões e os países também. Então, se vocês entrarem, tem um site na apresentação que vocês vão receber, vocês podem ver os países que já têm lei. A lei diz que o país precisa reduzir seu impacto na sociedade através de uma emissão zero de carbono. Então, o Japão, de onde é a nossa matriz, já tem uma lei. Por incrível que pareça, o Brasil está no mesmo pé dos Estados Unidos, mas só aí, vocês vão ver mais para frente, que os Estados Unidos está muito mais avançado que a gente. E a Argentina, que é um país aqui do lado, que a gente às vezes fala mal dos argentinos, briga, futebol, mas eles estão no mesmo pé que a gente. Como sociedade, eles têm uma preocupação com o meio ambiente. Eles são o que a gente fala, os europeus da América Latina, né? E a Daikin? A Daikin tem o seu relatório de sustentabilidade de 2023, está lançado neste site aí, vocês podem ver. Nós queremos reduzir, pela nossa visão de fabricante líder de tecnologia, a nossa pegada de carbono. E um exemplo que a gente dá no Brasil, a gente obriga o funcionário a abastecer com álcool. Por quê? Porque tem menor pegada de carbono no nosso carro. Ah, eu vou ter que abastecer mais vezes. Não importa, a pegada de carbono é menor. Então, são ações como essa que as empresas podem tomar. E quando a gente fala do impacto dessas mudanças do mercado na gente como empresa, os 3 principais drivers, ou seja, direcionadores das nossas ações para a descarbonização são 3. Fluido refrigerante, eficiência energética e a eletrificação. Vou falar rapidamente de cada um deles, porque a gente vai ter bastante pergunta. Refrigerante. O refrigerante é, como disse o Marcelo, tem o escopo 1 e o escopo 2, ou seja, toda substância química tem um equivalente no CO2, que a gente chama de GWP. Quanto menor o número, melhor a substância. E o padrão de comparação é o 1. O segundo comparativo é o Life Cycle Cost. O que a gente faz? O efeito direto de um vazamento do fluido refrigerante para a atmosfera e tudo aquilo que a gente gasta com a geração de energia. Então, graças a Deus, a nossa matriz energética ela é limpa. Por quê? Porque nós temos problema de mão de obra e nós temos técnicos mal treinados. Por isso, investir em centro de treinamento. As emissões têm aumentado, então nós, como indústrias, temos que prestar atenção a isso. E existe o que a gente chama
Emenda de Kigali. A Emenda de Kigali foi a evolução do Protocolo de Montreal, para quem é velho no mercado sabe, eliminação dos CFCs, R11, R12, posteriormente os HFCs, que são os 22, os 123, e agora nós estamos já eliminando os fluidos que eram lindos na década de 90, o 134A e o 410. Por quê? Porque eles têm alto GWP. O Brasil é um país o quê? Subdesenvolvido. A gente compra tecnologia dos países provedores de tecnologia. Quem são? Japão, Europa, Estados Unidos, que produzem na China, que também é um país subdesenvolvido, mas com uma pegada de carbono imensa. Então, o que a gente faz? A gente segue o que está acontecendo lá fora. Na Europa, a comunidade europeia, que é a mais avançada em termos de sustentabilidade no mundo hoje, e como continente, ela já colocou duas grandes restrições para bombas de calor. Bomba de calor é um equipamento que gera frio através do circuito de refrigeração, e para ar-condicionado. Veja que tem uma pequena diferença. Por quê? Porque a Europa viu, pela necessidade do clima, eu preciso reduzir a minha pegada de carbono nas edificações residenciais e comerciais para aquecimento de água. Ar-condicionado, o mundo é diferente, mas vejam, lá em 2032, está logo aqui. 2032, abaixo de 12 kW, ou seja, equipamento pequeno para aplicação residencial, só vai usar fluido refrigerante natural. O que é fluido refrigerante natural? Amônia, propano, isobutano, são novas substâncias que trazem desafios para nós como fabricantes, para os instaladores, para os clientes e para os projetistas. E nos Estados Unidos, a mesma coisa. Uma transição feita pela lei do EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. 700 é o GWP. O 134, eu vou mostrar, não é aceito. O 410 não é aceito. E o inimigo que a gente fala hoje é o 404A da refrigeração, que é mais de 4.000. Então, o efeito refrigerante 410, a gente aplica muito em compressores Scroll. Essa apresentação vai ser disponibilizada, tá? Então, se quiser, fica à vontade. Parafuso, a gente usa como base o 134A e centrífugo 134 e outros fluidos. O que acontece com esses refrigerantes? A gente tem uma característica neles, que é o A1. A1 é a classificação da ASHRAE, que fala que é um refrigerante não inflamável, não tóxico. As novas famílias de fluido refrigerante que estão vindo para o mercado no mundo inteiro e não tem volta, são os refrigerantes que a gente chama A2L, por isso que eu marquei com essa letrinha. Existe uma norma americana, que é a ASHRAE 34, que ela classifica os fluidos ligeiramente inflamáveis como potencial perigo, principalmente para o técnico de refrigeração. Mas eles têm um nível de periculosidade muito menor se comparado com o butano, com o isopropano e também com a amônia. Então, o nível de GWP, veja a diferença. Então, nós estamos indo na direção de substâncias com menor índice de GWP. Eficiência, como disse o Marcelo, acho que a gente sabe, quanto mais a gente economiza energia, mais energia a gente tem disponível para vender para o próximo. Então, as empresas de energia também investem nisso. Exemplo de eficiência energética. Na Europa, a eficiência energética é um driver. Eles têm diversas discussões para prédio, para indústria. Se você compara um printout de um chiller na Europa com um printout de um chiller feito nos Estados Unidos, é diferente, porque a norma pede isso. E o resumo para 2030 é diminuir em 30% aproximadamente a eficiência energética média dos prédios, 40% a emissão de gases estufas e 27% do aumento de energia renovável. Uma coisa que a gente sabe, a Europa tem uma grande dependência do consumo de gás. Então, estas ações entraram junto com a guerra da Ucrânia e os problemas da Rússia para reduzir a pegada de carbono da Europa como continente, e vários países hoje dão dinheiro para você trocar o seu boiler a gás para um sistema solar ou com bomba de calor, porque eles querem eliminar a dependência da fonte que queima combustível fóssil. Os Estados Unidos, de novo combustível fóssil, ASHRAE 90.1, a norma mais famosa que a gente fala no ar-condicionado. Começou em 1975. O que teve em 1975? A crise do petróleo.
petróleo dobrou de preço, o americano falou, preciso fazer alguma coisa, estou gastando muita energia. V8 foi embora, máquina de ar-condicionado ruim foi embora, e comparativamente, ao longo dos anos, essa norma vem pressionando os fabricantes a desenvolver equipamentos melhores. E é isso que está mostrando nesse gráfico. Acima ali, ó, a IECC é uma norma internacional de eficiência energética. Vejam que os americanos, até um determinado momento, andaram junto, a partir dali diminuíram sua pegada de carbono. E o Brasil? Aí nós estamos atrasados. Quem conhece o CGIEE é um conselho gestor dos índices de eficiência energética, onde a sociedade civil, as concessionárias e também o governo, o Ministério de Minas e Energia, faz plano para reduzir, aumentar a eficiência e reduzir o nosso consumo. Ar-condicionado central, comercial. Em 2025 vai ser publicada uma consulta pública que vai ver uma lei que vai ser implementada lá para frente. Então, nós estamos muito atrasados nesse sentido. Por isso que tem muito chiller scroll, velocidade fixa. Por isso que tem muito splitão no mercado. A gente, como fabricante, a gente projeta equipamentos que fazem parte de um sistema de alta eficiência. De novo, o equipamento sozinho não faz nada. Por isso, a gente tem que prover informação e entender insights de mercado. Tá? Alguns produtos aqui, como eu falei, inventor do VRV em 82, chiller com mancal magnético, chillers parafuso a ar. Hoje nós temos uma plataforma de parafuso a ar que é a mais flexível, a mais eficiente, e hoje a gente, por exemplo, já trabalha com os 3 tipos de fluido refrigerante. HFO com GWP de 1, 513 com GWP aproximadamente de 600 e o 134, porque é o que hoje é o mais barato. Esses equipamentos, por exemplo, trabalham com os inversores de frequência fabricados pela Daikin, resfriados por líquido, Alexandre? Não, por refrigerante. Assim como o compressor turbocore, o inversor de frequência está acoplado na cabeça do compressor. Todo inversor ou máquina que tem o seu resfriamento por fluido refrigerante, os processadores podem ficar menores. Então, se a gente pega um inversor de frequência de um motor, por exemplo, de 1000 cavalos, resfriado a ar, ele é maior do que esse palco aqui inteiro, de 1000 cavalos. Resfriado por líquido, ele vai ser no mínimo metade. Então, é menos investimento, mais facilidade de manutenção. Níveis de eficiência, vou passar rápido, vocês vão ter. Temos da máquina mais básica, que é a Blue, que a gente chama, que é a cor da Daikin. É a máquina mais barata, mas sempre com inversor de frequência e com motores EC. O COP dela, a plena carga, é próximo de 3. Atende o que a gente chama o mínimo da 90.1. E a máquina mais eficiente, que a gente chama de Platinum, o COP é 3.7. De cima para baixo, chega a custar 40% a menos. De baixo para cima, tem produto que custa 60% a 70% a mais. Porque o cliente paga porque ele tem uma operação 24/7 que ele está buscando economia de energia. Centrífuga com mancal magnético, por exemplo, a gente atinge 0,5 kW por TR e o IPLV, que é o consumo ponderado, abaixo de 0,3, alguns. A Daikin foi pioneira nessa linha. Nós éramos McQuay na época, eu participei dessa época, com o compressor turbocore, e hoje nós já temos compressores fabricados e desenvolvidos pela própria Daikin. Eletrificação. É uma palavra bonita, mas o que a gente faz com eletrificação? A gente converte equipamentos e processos de combustíveis fósseis para a fonte elétrica atrelada a um grid de baixa emissão de carbono. Então, a eletrificação ela entra com isso. Alguém falou, acho que foi a Graciane, que uma das indústrias que é um desafio é a indústria civil, a indústria de construção, de mineração, mas no mundo inteiro, os edifícios residenciais, comerciais e institucionais têm um grande impacto na pegada de carbono. Então, se nós controlamos as residências e os edifícios, nós vamos reduzir o nosso impacto. E como é que a gente faz isso? O exemplo é o bomba de calor. Bomba de calor é um equipamento similar a um ar-condicionado, só que funcionando no ciclo reverso, onde o uso primário de energia é o calor e não o frio. Exemplo de bomba de calor. O mini split quente-frio que você tem na sua casa lá em Itatiaia, que no verão esfria e no inverno esquenta. Um equipamento bomba de calor para aquecer uma piscina e assim por diante. E aí a gente tem 2 tipos de bomba de calor. O que a gente chama de bomba de calor ar-água, onde a fonte que eu
puxa o calor? É o ar, parece uma unidade condensadora, mas não é uma unidade condensadora, e uma bomba de calor, água. E este é o espectro de aplicação de bombas de calor comercial. Hoje já existem bombas de calor que chegam a oferecer água quente até 100 graus, 120 graus, 150 graus. Mas na nossa indústria de ar-condicionado convencional, hoje nós estamos falando de 75, 80 graus para eletrificar processos. Aonde? Hotéis, hospitais, indústrias, museus e etc. Então, os exemplos, é isso que a gente faz com água quente. A gente pode aquecer água para banho, a gente pode aquecer um processo. A gente já vendeu para a indústria equipamento com baixo GWP, com água a 75 graus, porque aquela empresa tinha um driver. A matriz falou, você precisa reduzir sua pegada de carbono. Ah, mas a minha energia é limpa no Brasil. Fiz um monte de coisa. Se vira. E um dos motivos é tirar a queima de gás em determinados processos. A Daikin faz o exemplo. Qual que é o exemplo? A nossa fábrica na Polônia é uma fábrica de bomba de calor. Vejam, 30 mil metros quadrados. Para aquecimento e conforto humano, não tem 1 BTU de hora gerado por queima de gás. É só bomba de calor e é num lugar frio. Então, vejam, existe solução. Então, nós temos que dar o exemplo. E o data center? O data center consome energia, muita. E não sei se o Marcelo falou, porque eu tive que fazer uma parada ali técnica, né? Data center, os estudos da IEA falam que hoje aproximadamente 2% do consumo global de energia está em data center. Em 2030, a projeção é que serão 4%, ou seja, dobrar em 5 a 6 anos. Gente, veja, isso é um data center, ninguém falou, eu vou falar, isso é do TikTok. Ou seja, aqueles videozinhos lazarento, tá aí, ó, um data center no meio da Noruega, frio pra caramba. O contrário do Rio de Janeiro precisa de chiller, muito chiller. Por quê? Porque os processadores geram muito calor. Então, veja, a necessidade de resfriar computadores, não importa onde a gente esteja, em Dubai, no México, no Brasil, vai precisar de resfriamento. E o resfriamento pode ser por ar-condicionado ou por resfriamento líquido, como disse o meu amigo Alexandre. Quanto mais a gente usa, mais a gente precisa. E os exemplos, se procurar na internet, o que você faz em 1 segundo. Eu tinha o anterior, mas eu não consegui atualizar, tinha 8 gráficos desse. É coisa de louco. Em 1 segundo, quantos e-mails, quantos twitters, agora é X, desculpa, eu sou velho, né? E assim por diante. Então, quanto mais a gente usa, mais aumenta a necessidade. E tem uma coisa que não é energia, mas a gente precisa prestar atenção, a indústria de data center, ela tem uma meta de consumo zero de água. Se o consumo é zero de água, a gente parte para o sistema com condensação a ar, que, em geral, tem um copy pior do que o condensação a água. Então, é uma métrica, assim por se dizer, um pouco nefasta. Por isso que a gente trabalha com eficiência energética nos projetos. O estudo da IEA que eu falei, no cenário normal, é o vermelho. Se a gente trabalhar com eficiência energética, é o azul. Eficiência energética e novos sistemas de resfriamento, é o verde. Precisamos reduzir o nosso impacto no mundo. Aqui, o meu amigo da criptomoeda, né? Veja, em 2022 a criptomoeda tinha um volume de energia. Lá mais, mas olha a inteligência artificial. E tem uma coisa, diz que a cada pergunta que você joga fora 10 litros de água. Então, às vezes, a inteligência é burra. Não pergunte tudo para a inteligência artificial, porque teu amigo também pode saber. No Brasil, olha o aumento da energia para o mercado de data center de 2029 para 2022. Tem um peso grande. No estado de São Paulo, o Marcelo vai confirmar isso, porque ele está no trabalho de energia, os maiores consumidores, fora a indústria de base, são os data centers. O maior cliente da CPFL é X. O maior cliente da a antiga ES Eletropaula que eu estou falando hoje, como é que chama a empresa lá, que está ruim? Enel. É uma empresa de data center. Por quê? Porque consome muito. Tem um grande data center que está projetado em Campinas, que eles tiveram que pedir autorização para a ANEEL fazer uma subestação, se eu não me engano, é de 50 mega... Cara, é um negócio que é fora do normal. Por quê? Porque cada vez a gente está nessa revolução. O filho no celular, a gente não quer que ele enche o saco. Filho, vê o vídeo aí e continua trabalhando, continua cozinhando. É o que está acontecendo. A inteligência, às vezes, ela pode ser burra.
Então, a gente tem que usar a inteligência na engenharia para reduzir o nosso consumo. Um resuminho aqui do que aconteceu na indústria de ar-condicionado. Para quem é das antigas, né, Zé? No passado, o que a gente tinha? CRA, centrífuga, água gelada, o quê? 5 ou 10 graus, alinhado com o que o Alexandre falou. A gente viu evoluindo, né? Os computadores, naquele gráfico da Ashley, aumentaram a sua área de trabalho. Como disse o Alexandre, eu preciso de umidade de 10 a 70. Então, não controla essa coisa aí. A água gelada, de 10 a 18. Para quem é do ar-condicionado, sabe. Quanto menor a temperatura de água gelada, maior a desumidificação. Porém, olha a temperatura de água gelada, 18 graus. Aí a gente fez uma involução maior ainda nessa parte de controle de umidade. Fizemos o fan wall. O que é um fan wall? É uma parede com um fan coil gigantesco, com um monte de ventilador soprando ar. Principal vantagem para o data center, deixou de ter piso elevado, que o Alexandre também falou. O que é o piso elevado? Toda a infraestrutura de cabo, de rede, dos racks de energia e o ar-condicionado saía do CRA com insuflamento pelo piso, entrava nos servidores, saía pelo corredor quente e voltava. Aqui mudou. É aquela cara. Ou seja, eu jogo o ar frio num corredor sem duto, não preciso mais do piso elevado, ou seja, uma característica de instalação totalmente diferente daquele data center para esse, e eu volto no corredor de ar quente. Mas nem só isso é necessário. Por quê? Porque nós entramos no resfriamento líquido. Por que o resfriamento líquido é melhor do que o resfriamento por ar? Pela característica de troca térmica daquela substância. Todo líquido transfere mais calor do que o ar. Ponto. Não tem discussão. Então, eu vou fazer ar-condicionado num data center? Sim, vou precisar, mas não vai ser a sua grande maioria. O outro tipo, onde é por imersão, eu também tenho esse tipo de aplicação. O Alexandre falou, vou passar batido. Mas a gente está indo, ó, parece que eu combinei com ele, hein? A gente vinha com aumento da temperatura de saída de água gelada dos chillers e agora ela está caindo. Faltou um gráfico, quando a gente refez a apresentação, ela perdeu. O gráfico anterior mostrava 30 a 32 graus. Quando a gente fez a apresentação, mudou. Na apresentação que vocês vão receber, vai ter. A gente achava que vinha para temperaturas maiores, mas a inteligência artificial e outras aplicações de liquid cooling estão jogando para baixo, de novo, a temperatura de água gelada. Quanto mais aumenta a dissipação por rack, mais aumenta a necessidade de refrigeração. Então, o Alexandre, para quem viu a apresentação dele, ele parava aqui, ó. Não combinei com ele, mas eu fiz. A próxima fase é a refrigeração indo direto no chip. Por quê? Porque toda troca de calor por um trocador de calor gera uma ineficiência. Para eu bombear aquele fluido é ineficiente. Então, se eu consigo mandar direto fluido refrigerante, como a gente tem no nosso inversor de frequência, do VRV e do chiller, a gente ganha eficiência e reduz a carga de gás daquele sistema como um todo. Este é um modelo, como disse o Alexandre. Vejam, o CDU, que é a unidade de distribuição, está próximo dos servidores, dentro do data center. Eu ainda assim tenho uma necessidade de resfriamento por ar e eu, com um dry cooler para reduzir o consumo de água e um chiller com condensação à água, a gente aumenta a eficiência do data center como um todo. Tem um grande cliente que eu posso dizer que chama-se Google. Eles têm uma meta muito grande de redução da sua pegada de carbono por refrigerante e por eficiência. Eles estão pedindo para todos os fabricantes, num desafio, projetarem máquinas na faixa de 3.000 TRs, com condensação à água, com mancal magnético, e a meta deles é chegar em 0,15 kW por TR na máquina. Ou seja, eles são ambiciosos. Então, eles estão dando desafio e nós estamos correndo atrás. Como eu falei, é uma jornada, é uma mudança, nós só estamos começando e contem com a Daikin para isso. Meu contato, para quem não tem, alguns links e o QR Code para vocês registrarem presença. Agradeço a todos e obrigado, Paola. Ali, ó, tá com ele ali. Sacaneei você. Conseguiu. Obrigado, deu tempo, superou, né? Superou a expectativa. Falei, não, né? Superou a expectativa. Superei. A régua estava alta. Obrigado. A régua estava alta. Wallace tem uma pergunta para fazer.
Vixe, agora a pergunta tem a régua mais alta do que o apresentador. Oi, Luciano, tudo bem? Agradeço aí essa palestra incrível, né? Para mim mesmo abriu muito a minha mente com relação ao novo sistema de ar-condicionado. A minha pergunta é com relação à migração dos fluidos refrigerantes, né, habituais para os novos fluidos refrigerantes, tipo R32 e assemelhados. Como eu falei, nós somos importadores de tecnologia, né? Então, o Brasil, infelizmente, não tem no core da indústria fabricantes que desenvolvam tecnologia para fora. E nós somos compradores da tecnologia que vem de fora. Então, a Daikin, as empresas que eu trabalhei, não tenho nenhum problema em falar, Trane, Carrier, os maiores mercados de ar-condicionado estão fora da América Latina. A América Latina é 2% do mercado global de ar-condicionado. Então, nós somos e continuaremos sendo consumidores. E nós vamos seguir a tendência do que vem lá fora. Mas, mais importante, Wallace, nós assinamos Kigali e Paris. Então, como país, nós temos meta. Então, o Brasil está fazendo a transição. Então, a primeira transição que foi feita, que a gente, como fabricante e está no mercado, participou, foi a eliminação do R11 e R12. Nós ainda estamos terminando isso. Agora, o governo brasileiro está na fase final do protocolo de Montreal para a eliminação do R22. Tem dinheiro disponível. Se você tiver cliente que tem máquina com R22 que quer fazer a transição, é possível. Existe dinheiro da agência de cooperação alemã, que é a GIZ, e processos pagando para que o cliente faça essa conversão e elimine o R22. O próximo passo são os HFCs. Então, vamos falar assim, como se fossem 3 fases. CFCs, HCFCs, que é o 22 e outras substâncias, o 123, e a última agora que está em implementação, segundo o Acordo de Paris, para a eliminação do 410 e do 134A. Clientes que compram isso no Brasil, primeiro tem uma preocupação da matriz lá fora, de reduzir a pegada de carbono. Então, posso citar empresas francesas, japonesas e americanas que colocaram, não aceito uma planta nova que está sendo greenfield agora, que comece com HCFC, com HFC, 410 ou 134. E daqui a 5 anos, eu ouso dizer, só da China vai ter equipamento com isso. Porque os europeus e os americanos estão colocando barreira de exportação. Eu tenho dificuldade, se eu quiser comprar uma centrífuga hoje nos Estados Unidos, eu preciso justificar para a fábrica que não é ar-condicionado para conforto, ou seja, a empresa não quer vender, porque ela sabe que naquela meta de 2050, este número entra na nossa conta. Então, quanto menos eu vender de substância suja, melhor para eu atingir minha meta no futuro. Então, nós estamos fazendo isso. Na linha de chiller hoje, nós já trabalhamos com equipamentos com R32, temos split e multi-split com R32 e temos chillers de alto rendimento, parafuso, centrífuga e mancal magnético, tanto com aquele 513 que tem um nível médio, quanto com ultra baixo GWP. Então, nós estamos preparados para essa transição e os centros de treinamento estão dando capacitação para que o técnico desmistifique o fluido A2L. Porque, não, ele é inflamável. Mas a gente não trabalha com gás inflamável no fogão. Se a gente trabalha com gás inflamável no fogão, é porque nós tivemos consciência, treinamento e capacitação. Então, é aí que um fabricante como a Daikin e tantos outros vai investir no mercado para melhorar o nível técnico. Porque eu não quero um técnico se acidentando na minha casa. É ruim para ele, é ruim para mim. Não sei se vocês viram, se eu não me engano, foi em Manaus, um técnico explodiu uma geladeira porque ele tinha um micro vazamento no trocador de calor do condensador de uma geladeira, só que o que a geladeira tem? R290, propano ou isobutano, que é altamente inflamável e explosivo, e sem o cheiro do gás de cozinha. Então, o que o técnico fez? Fez a manutenção, a dona ligou para ele e falou, moça, a geladeira não está funcionando. Aí, o que ele fez? Foi lá, na hora que ele ligou o maçariquinho dele, pum, explodiu. Então, principal erro neste tipo de sistema é o fator humano. Então, nós, como fabricantes, devemos instruir, colocar boas práticas e cobrar que os nossos parceiros sigam essas boas práticas. Senão, a tecnologia fica mal falada, como aconteceu com o compressor turbocore aqui no Brasil no passado. Respondido? Beleza?